Olá, galera, tudo bem? Como vocês estão? Eu estou com saudades de vocês. Espero que tudo passe logo, que voltemos às aulas e com certeza tudo vai ficar bem, ok? Nós hoje vamos trabalhar com resumo. O que é um resumo, professora? Resumo é um tipo de texto que tem como objetivo apresentar as principais ideias de um outro texto. Ou seja, o resumo consiste em apresentar, de forma breve, concisa e seletiva, uma série de informações, com a finalidade de transmitir uma ideia geral sobre um assunto ou sobre algum tema. Desta forma, podemos dizer que o resumo consiste em reduzir a termos breves e precisos a parte essencial de um texto. Quando lemos uma história, ou assistimos a um vídeo, ou vamos a um teatro, ou ao cinema, ou simplesmente vamos à praça conversar com alguém, e quando nós chegamos em casa, nós vamos transmitir o que aconteceu para que nossos familiares saibam. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos elaborar um resumo. É um resumo escrito e dá para todos lerem? Não. É um resumo oral, mas é um resumo. Nem sempre as pessoas contam tudo que elas ouviram ou que viram. Geralmente as pessoas resumem as histórias, ok? É de uma forma direta ou indireta, mas na maioria das vezes resume o que aconteceu. Por exemplo, se você vai para a escola, fica na escola de 7 horas até 1 hora da tarde. Aí você chega em casa e sua mãe pergunta ao seu pai, sua avó, como foi a aula hoje? Você vai responder de uma forma resumida. Você não vai contar o que aconteceu às 7 horas da manhã, 7h10, 7h15, 7h20, 7h30. Você vai resumir. Olha, hoje a aula foi assim, assim, assim. Tal professora deu tal matéria assim, assim, assim. E por aí vai. Então, nós podemos dizer que você está fazendo um resumo do que aconteceu na escola, do que aconteceu durante as aulas, ok? Nós temos agora uma fábula. O que é fábula, professora? Fábula é uma narrativa curta de natureza simbólica, com personagens em geral que são animais. Estes animais representam os sentimentos e as atitudes humanas. E vale lembrar que no final da história ou no final da fábula sempre haverá uma moral da história. Como que é feita a moral da história? Geralmente por provérbios populares. São ditados populares que as pessoas antigamente usavam e que até hoje nós usamos no nosso dia a dia. Aqui nós temos a fábula, a cigarra e a formiga. Vocês lerão essa fábula e vocês entenderão o que está acontecendo aí. O que vocês entenderem certamente será a moral da história, ok? Nesta fábula eu já coloquei a moral da história. Professora, qual é a moral da história dessa fábula? Depois que vocês lerem, vocês vão entender exatamente isso. E se não entenderem isso, mas parecido com isso, também está certo. Todas as ações geram consequências.
Como assim? Tanto ações boas quanto ações ruins geram consequências. Quando você faz o bem, você é retribuído com o bem. Se você praticar o mal, algumas vezes, algumas coisas não darão certo na sua vida, provavelmente porque você praticou o mal, ok? Então, isso é a moral da história. Quando você for resumir, foque nas ideias principais e os fatos mais relevantes da história. Lembrando que o seu texto precisa ter começo, meio e fim. Tudo bem? Agora vocês vão ler A Cigarra e a Formiga, que eu coloquei aí nos slides, e vocês vão elaborar um resuminho de 6 a 10 linhas. Ou seja, vocês vão contar a história de uma forma resumida. Beijos e até breve.